Olá, sejam muito bem-vindos à Sociedade Psicanalítica Online para mais uma live da série Entrevistas. Hoje eu vou estar entrevistando Jorge Cesarino, um grande mestre na psicanálise, um nome referência para nós, que vai bater um papo aqui comigo sobre o seguinte tema e proposta: como se forma um psicanalista. Um tema muito importante num tempo de graduação em psicanálise, regulamentação de psicanálise, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões e sobre o que de fato garante a formação de um psicanalista, como é que deve ser essa formação continuada. E quando eu digo deve ser, estou falando de uma formação continuada que seja legítima, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aqui com o Jorge Cesarino em alguns instantes. Quero cumprimentar aí o pessoal que está cumprimentando, Gustavo Spechit, demais colegas, sejam todos muito bem-vindos. Não vou ficar aqui citando nome por nome, mas já adianto que todos vocês vão ser muito bem-vindos para enviar perguntas e comentários, né? Podem enviar perguntas pelos comentários também, porque nessa série Entrevistas eu conto com as vistas de vocês também sobre os nossos assuntos, sobre o nosso bate-papo. Então vocês podem trazer questões provocadoras aqui, porque elas servirão como questões norteadoras também para as nossas falas. Podem trazer perguntas, inquietações, comentários de maneira geral, todos serão muito bem-vindos. Eu quero aproveitar para dizer, enquanto o Cesarino não entra ao vivo com a gente, que está rolando um sorteio pelo perfil da Sociedade Psicanalítica Online desse livro aqui, ó, que eu tenho um volume na minha mão. É o Sexualidade, Psicanálise e Discurso na Literatura. É um livro de 5 autoras, entre elas a Elcipate, que gentilmente cedeu esse livro aqui para o nosso sorteio. Então, se você quiser concorrer ao livro de um tema tão interessante, né, as regrinhas de sorteio são bem simples de participação, então visita lá o feed da SPO para isso. E em breve nós estaremos sorteando também esse aqui, ó, A Saúde na Educação é Possível? Uma proposta interdisciplinar e transdisciplinar, que também é da psicanalista Elcipate. Então, participem lá do sorteio do primeiro, em breve o sorteio do segundo. Outros sorteios também virão, além de sorteios de livro, de outras cositas mas eu não vou adiantar muita coisa por aqui. Eu também quero aproveitar para dizer, a partir de algumas perguntas que foram aparecendo hoje no grupo Indicações e Trocas, que ainda é possível sim se inscrever nos seminários desse semestre. Perguntaram especialmente sobre o seminário Psicanálise com Crianças e Adolescentes. Então nós já estudamos o eixo de Psicanálise com Crianças, estamos terminando hoje, aliás. Está ali, enquanto eu estou aqui com vocês, o computador está do lado, a Renata Wirtmann está dando a última lição desse seminário no eixo Psicanálise com Crianças. Então a gente vai ter agora uma semana de estudo de casos e na semana seguinte a gente começa o eixo 2, Psicanálise com Adolescentes. Se você quiser se inscrever no seminário como um todo, você vai receber a gravação dos primeiros encontros sobre psicanálise com crianças e participar agora ao vivo daqui por diante do Psicanálise com Adolescentes. Vale muito a pena. Os demais seminários também estão com inscrições abertas ainda, porque todos são gravados. Então você pode sim ver a gravação dos primeiros encontros e seguir ao vivo com a gente nesse dispositivo tão importante das sociedades e escolas de psicanálise, que são os seminários, o lugar das sementes, de cuidarmos das sementes. Então, serão muito bem-vindos. Para entrar no grupo de WhatsApp da SPO é muito simples, basta você clicar no link que está na nossa bio. Então você já está aqui no Instagram, você vai lá na bio da Sociedade Psicanalítica Online e vai clicar no link que vai te levar ao WhatsApp. Tanto tem o WhatsApp da SPO, como tem também já o grupo de WhatsApp. Chama-se Indicações e Trocas, o nosso grupo oficial, que é um grupo mesmo para a gente ir indicando materiais, lives, cursos, seminários, né? E fazendo trocas a partir dos assuntos que vão surgindo lá. Então todos serão muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu já consigo chamar o Jorge por aqui. Um momento. Muito legal sobre como se forma um psicanalista. Vai ser muito bacana receber as perguntas e comentários de vocês, então fiquei muito à vontade para enviar. Estou vendo aqui o pessoal que está entrando, ó, vou deixar meu cumprimento de geral aí para todos vocês. Tenhamos todos uma boa noite. Obrigado aí pelos comentários. Rita, bom te ver aqui. E quem for ver pela gravação, né? Bom dia, boa tarde. De repente vai ver aí em outro horário.
Ainda não me apareceu aqui o Cesarino. Agora vocês me contam uma coisa, se eu for conferir minimizando o Instagram, eu perco a live, né, gente? Me conta aí, vocês que estão ao vivo que entendem disso. Eu, eu tô aqui, assim, nessa posição de quem faz sem muito bem saber o que está fazendo, né? Tá aqui dizendo que o Jorge não está conseguindo participar, é a mensagem do Instagram. É que vai dar certo, em algum momento vai dar certo. Que eu tô aqui, talvez tentando. Conta aí, gente, pelos comentários, se é possível eu minimizar aqui o Instagram para verificar, por exemplo, via WhatsApp, se está tudo certo com o Cesarino. De repente ele está encontrando aí alguma dificuldade no acesso. Sim, é possível. Então vou arriscar por sua conta aí, hein? Então peraí, se por acaso eu cair aí na conexão, eu volto. Peraí. Vamos lá, tá tudo certo, né? Vocês estão me ouvindo normalmente, acho que continua. Pois é, você está me informando aqui que o Cesarino tem que entrar na live. Isso aí eu já tinha passado para ele. Só fui ver se ele deixou alguma mensagem, porque o próprio Instagram está me notificando aqui a seguinte mensagem: Jorge Cesarino não está conseguindo entrar. Então ele deve estar tentando, não sei por que está dando essa mensagem, mas vamos lá que vai dar certo. Ou porque eu estou enviando o convite e ele não está pelo link conseguindo entrar, né? A Gina também está confirmando isso. Ele tem que entrar na live para receber o convite. Vai dar certo. Ai, deu certo! Seja bem-vindo, querido. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Me escuta bem? Te escuto bem. Você me escuta bem também? Sim, sim, tá ótimo. Estou entrando pelo iPhone. Pelo Mac não consegui. Ah, então era isso, né? Porque estava dando uma mensagem para mim aqui, eu estava falando com o pessoal que está ao vivo. Ó, gente, tá aparecendo uma mensagem estranha aqui que ele não está conseguindo entrar. Mas que bom que deu certo, então. Seja muito bem-vindo à SPO. Finalmente a gente consegue marcar e cumprir de se ver por aqui, né? Claro, por que não? Obrigado pelo convite. Imagino, prazer enorme você ter aceito o nosso convite. Jorge, a gente está aí então para bater um papo sobre como se forma um psicanalista, né? E estamos num tempo em que eu julgo ser muito importante falarmos sobre isso. Não só sobre como se forma um psicanalista, mas como não deve se formar um psicanalista, né? Porque a gente está falando aí de um tempo complicado assim no Brasil, né? Pensando a regulamentação da psicanálise, a graduação em psicanálise, enfim. Mas a gente vai falando aos pouquinhos sobre isso, eu vou te trazendo aí perguntas. Já deixei os convidados muito à vontade também, pessoal que está assistindo, para enviar perguntas para a gente. E você não precisa interromper sua fala, eu vou lendo e transmitindo as perguntas para você na medida que elas forem aparecendo aqui e cabendo no tema e no tempo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa a princípio. A sua formação em psicanálise não começa no Brasil, né? Não, um pouco é. Um pouco é no Brasil, um pouco é na França, um pouco é na Argentina, e um pouco é na Bélgica, e bastante aqui em Curitiba também, né? Uhum. Eu me formei em psicologia aqui, fiz muita formação aqui em Curitiba também. Comecei com o Contardo Caligares, com o Alfredo Jerusalinski, com o Alduísio Moreira, que foram pioneiros da psicanálise aqui no sul do Brasil, que fundaram a APOA, que é a maior instituição aqui no sul, é uma escola de psicanálise lá de Porto Alegre, imensa, tradicional, forte, e que produz bastante discurso analítico, que está muito presente, inserida na cultura, não só aqui no Sul, em todo o Brasil também, né? Mas eu tenho
nas últimas décadas e me orientado mais com o pessoal da escola freudiana de Buenos Aires, quando vinha já tendo bastante formação com eles, que o Alfredo, quando veio para o Brasil, também vinha de lá, o Ricardo Goldenberg, tanta gente aqui no Brasil que vieram da Escola Freudiana de Buenos Aires, que é hoje a instituição lacaniana mais antiga que existe. Depois que Lacan dissolveu a escola dele, a outra escola mais antiga é a Escola Freudiana de Buenos Aires. Enorme. São mais de 600 pessoas que fazem parte, muitos tantos outros que participam de seminários, cursos, e agora, depois da pandemia, online, então difunde para toda a língua hispânica, né, dos continentes todos, né? Enfim, Que bacana. só para te dizer que a psicanálise não é local, ela é a psicanálise. É um discurso humano que transcende as barreiras, as fronteiras, os idiomas, né? Muito legal. E como é que você vê, Jorge, essa questão assim do momento que o Brasil está vivendo? E aí você tem uma possibilidade ampla de comparação, né? Como é que você vê o momento que o Brasil está vivendo no que diz respeito à regulamentação da psicanálise, por exemplo, né? Se a gente for comparar outros movimentos em outros países em relação a isso? Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que quando se fala em nome da psicanálise, pode-se dizer muitas coisas, de muitas maneiras da psicanálise, mas cada um que fala só pode falar de um lugar único, o seu. Ele é muito singular, né? A psicanálise é extremamente singular e cada um que fala da psicanálise só pode fazê-lo de um lugar muito singular, o seu próprio lugar. Então, desse lugar que é só meu, eu posso dizer o que vou dizer aqui hoje em nome próprio. Não posso falar por um grupo, por uma comunidade, nem por uma escola. E nós falamos em nome próprio. O analista, como a mulher, não existe. Existe um por um, para ser contado assim, um por um, mais um, mais um, mais um. Eu, do lugar que eu falo, eu quero começar te respondendo que nada de novo. E desde Freud, esse debate, esse mal-estar na sociedade, sempre esteve presente. Freud saiu em defesa da análise leiga. Faz quanto tempo que ele escreveu um trabalho denso em defesa da análise leiga, quando estavam condenando Otto Rank por exercer a psicanálise sem ser médico. Freud era muito rigoroso, muito ético e não cedia dos princípios que fundamentam a psicanálise. E isso está valendo para todos os tempos. A França passou por isso que o Brasil está passando agora, né? Foram discutir muito a respeito de legalizar, de normativizar, de autorizar o Estado de ter, então, uma certa legislação sobre o que seria a prática da psicanálise. Recentemente, aqui no Brasil, estavam discutindo sobre a cientificidade da psicanálise, seu estatuto científico, se psicanálise era ciência ou se não era ciência. Quer dizer, se discute muito. E todo esse discurso, todo esse debate, tudo isso faz parte do mal-estar na sociedade e também, por que não dizer, do mal-estar na psicanálise. E que a psicanálise seja um discurso inserido na polis não quer dizer que ele é universal. Ela não é um discurso religioso, muito pelo contrário. Então, quando se fala da formação do analista, a formação do analista é uma questão que surge desde Freud. Freud começa com a psicanálise sabendo que não sabe nada. Começa como analisante. Freud supõe o saber no outro. Seja no corpo humano, quando ele vai investigar e descobrir que tem outro corpo que não é o corpo
corpo da biologia, não é o corpo da filosofia, não é o corpo da genética, é um corpo erógeno, um corpo pulsional, e ele descobre esse corpo começando a construir a psicanálise a partir de um saber que vai se fazendo. Ele quer saber dele. Freud é estranho para si, não sabe nada de si. Supõe um saber no seu amigo Fliess, a quem toma por analista, e as cartas estão aí para mostrar. Ele se interroga em Fliess. Põe Fliess no lugar do sujeito suposto saber. E Freud, se analisando, produz um analista. E aí está o primeiro ensino. Ele mostra que a formação de um analista é pela via da formação do inconsciente. Não há outra formação que a formação do inconsciente. E ele diz em tantos lugares que aquele que quer exercer a psicanálise há que começar por si, por psicanalizar-se, por saber do seu inconsciente. É que depois poder fazer uso desse seu inconsciente, uma vez que o transpassa, conhece, o lê, o interpreta, o descobre, suposto coberto pelo recalque. As formações do inconsciente fazem a entrada na clínica. Todos nós começamos uma análise por causa das formações do inconsciente. Inibição, sintoma, angústia, sonho, ato falho, todas as formações. E, por último, uma formação chamada analista, que pode ou não acontecer ao final de uma análise. Lacan deixou isso escrito na ata de fundação, na proposição de 67, que são documentos fundamentais para quem quer levar a psicanálise a sério. Bom, que vai haver cursos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., que haja bastante essas outras coisas por aí. Bom, isso faz parte do fato de que a psicanálise está inserida na cultura, de que ela causa movimento, de que ela interfere no pensamento das mais variadas formas de pensamento. Ela está presente na publicidade, na medicina, na psiquiatria, está presente no marketing, está de toda maneira, e na psicologia, e também em todas as terapêuticas que se dizem de fundo analítico. Bom, nada disso é a psicanálise no sentido da invenção do Freud, da descoberta freudiana ou daquilo que Lacan desenhou como um discurso analítico, ou que nós sabemos, que praticamos, que é o que se passa numa sessão. E a verdadeira psicanálise é aquela daquele que se analisa. Fora isso, temos as teorias psicanalíticas, a transmissão das teorias, o estudo das teorias, etc., etc., que são coisas diferentes, são linhas que não se encontram jamais. Ninguém vai praticar psicanálise e vai sair um psicanalista de qualquer outro lugar que não seja da sua própria análise. Começando assim, deixamos um pouco já mais esclarecido essa temática de hoje, não? Não, certamente. É muito importante a gente dizer isso, porque muita gente quer começar na psicanálise, supõe uma psicanálise ensinável e nos moldes, né, de uma graduação, por exemplo, vai começar por aí, né, vendo a graduação de psicanálise como um início, né, como uma possibilidade de começar por aí para se formar analista, né? E no Brasil essa é uma proposta muito nova, né, de graduação em psicanálise, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, né? Como é que você vê essa proposta que vem feita para algumas pessoas que estão buscando um início, né, e se propõem então que comece por aí, por uma graduação em psicanálise? Então, há coisas que a gente não pode avaliar antes que elas aconteçam. O que podemos ver que parece algo da ordem de um engano, de um equívoco ou de uma criação nova. Fazer uma psicanálise cognitiva, não? Quer dizer, pela cognição, pela inteligência, pela pura razão de estudar, como uma teoria filosófica, como uma teoria psicológica, como se forma um rogeriano, como se forma um skinniano, como se forma um gestalt, como se forma
qualquer linha do pensamento, onde pega-se um saber teórico pela via do discurso do mestre e o executa. A psicanálise não é o discurso do mestre. Lacan deixou desenhados os 4 discursos. Ele desenhou, para quem não entendeu. O discurso analítico é justamente a subversão do discurso do mestre. Então, não se trata de uma formação ao modo acadêmico. Desde Freud, não era assim? Freud mesmo dizia que a psicanálise esteja presente na universidade, não quer dizer que ela possa ser ensinada na universidade. Não, pode dar notícia dela. Ela é uma convidada do curso de psicologia, por exemplo, no Brasil. Há professores que ensinam teoria psicanalítica a convite dessa ciência chamada psicologia. Todavia, sabemos que a psicanálise não é uma ciência. É um engodo ficar debatendo a cientificidade da psicanálise porque ela não cabe dentro da ciência. Ela nasce justamente daquilo que ultrapassa a ciência, daquilo que está fora da ciência. A ciência é objetiva, a psicanálise se ocupa da subjetividade, do inconsciente. E não há lugar pro sujeito na ciência. O sujeito da ciência é o cartesiano, esse é que não conta. Da psicanálise, o sujeito está implícito no seu discurso. Por isso, Lacan troca linguística por linguisteria, para dizer que aí, nessa linguagem, habita um sujeito. Essa linguisteria, então, diz outra coisa que a ciência. Diz de uma singularidade de cada um, essa substância que Freud chamou de pulsão, e que Lacan chamou de la langue, substância da qual temos a língua, da qual fazemos a linguagem, da qual o inconsciente é uma estrutura, mas vem dessa origem e que é uma para cada um. Nesse campo, não há outro modo de ter acesso à psicanálise. Vivemos em tempos pré-freudianos sempre, exceto se entrarmos no campo freudiano pela única porta, que é a análise, que é pelo divã. Isso é muito bom. Você deve estar assustando muita gente agora, dizendo que psicanálise não é ciência. Sim, me convidaram para debater quando alguém publicou um livro, estavam um pouco motivados a debater, e tinha gente um pouco nervosa e um pouco inspirada, e bavardagem, né? Como dizem os franceses. Eu disse, não, eu estou fora disso. A mim não interessa discutir a cientificidade da psicanálise. Não, a psicanálise que eu trabalho não é científica, ela é inconsciente. É de outro sujeito que se trata na psicanálise, um sujeito do desejo. O desejo é aquilo que não tem nada de biológico, é aquilo que põe a biologia a funcionar, é aquele que aperta o start da biologia e da genética para ela operar pela via do simbólico. E ninguém se interessa por ninguém se um desejo inconsciente não ativa uma fantasia erótica, produzindo então aí o que chamamos de reprodução humana, é que de fato não é uma reprodução humana, é outra coisa. Muito bom, isso é muito bom. Você falando da psicanálise não ser ensinável, né? Me fez inclusive pensar assim, do seu lugar de fala. Você tem uma filha psicanalista, né? E isso é interessante porque a gente vê, inclusive, não só no seu caso, mas de outras pessoas, né, que têm parentes que são assim, afetados de algum modo pela ciência. Mas depois deve passar por uma experiência de cada um, porque não é da ordem do ensino essa transmissão, né? Tem uma distinção importante aí, né? Sim, acho que fazer da psicanálise um discurso comercializável, vendável, de valorização de mercado, é um erro. Ela não serve para nada. A psicanálise não é um saber. Não serve para nada a psicanálise. Aquele que faz psicanálise não fica sábio de nada. Quer saber de filosofia? Vai ter que estudar filosofia. Freud disse que um analista deve estudar aquilo que precisa. Tem que estudar muito para estar à altura do seu tempo. Precisa estudar matemática, religião, física, lógica, antropologia, sociologia, medicina, farmacologia, psiquiatria. Tem que estudar todas as ciências de seu tempo, porque a psicanálise não sabe nada disso.
A psicanálise é um discurso vazio. Quem faz análise fica sábio de si mesmo. E isso, mal e porcamente, serve para si, não serve para o outro. Então, se no fim da análise resta um desejo de analista, isso é uma produção da análise, é um resto que fica da análise, e pode-se, sim, dizer que aí produziu alguém que pode exercer a função analista, mas a função analista não produz o ser analista. O analista não é um ser, é uma função que alguém, depois de se curar da sua neurose, da sua dor de existir, de transformar sua miséria neurótica em algo um pouco mais suportável, um pouco mais prazeroso, de ter um pouco mais de gosto de suportar a vida, porque suportar a vida é custoso, disse o Freud. A vida é custosa, é cara, muito cara. É que ninguém a suporta sem fazer algumas gambiarras, alguns sintomas, sem montar alguns sintomas para poder suportar. E que Freud descreveu no Mal-Estar da Civilização, e que são três: o mundo com seus acontecimentos, o outro, na nossa relação com o outro, e o próprio corpo de cada um, nisso que são três fontes de quais todo mundo sofre e faz sofrer. E nós sofremos do mundo ao mesmo tempo que o depredamos, degradamos. Estamos vivendo uma tragédia ambiental, por quê? Porque alguém pensa que pode. Não pode. Tem consequência. Não tem ato sem consequência. E destruímos nosso próprio corpo também, para mais ou para menos, na medida que vamos pensando que temos um corpo, ou não sabendo bem se temos um corpo, ou se somos um corpo, mas o fato é que ele vai envelhecendo, está condenado à destruição e à morte, ao envelhecimento, à morte. E disso e também nos agarramos no outro e sofremos do outro. O outro que não faz o que queremos, não nos ama tanto, é um ingrato, enfim, que nos odeia, ora ama, ora odeia. E aí são os sofrimentos que padecemos. E na análise aprendemos um pouquinho a ajeitar isso de outra maneira, a não apontar o dedo para o outro e para sim para si mesmo. E que apontando o dedo para si mesmo, o outro pode nos suportar um pouquinho mais, um pouquinho melhor. E aí a vida se torna um pouquinho mais sábia. A palavra sábio vem de sabor. Quer dizer que a gente ficando um pouquinho mais sábio, pode saborear um pouquinho melhor essas três coisas. O mundo, o outro, ninguém é sem o outro, precisamos de alguns. Podemos escolhê-los, não precisamos de muitos, mas precisamos aprender a escolhê-los. Enfim, a nós mesmos. Veja que a psicanálise não é grande coisa. Não tem nada a ensinar a ninguém, a não ser a cada um que queira aprender de si, a ver a si, a tratar a si, a sua dor, o seu sofrimento. Por isso não é uma teoria social também, não dá para aplicá-la à sociedade, ao mal-estar da sociedade, aos sofrimentos coletivos. Não serve para nada. Só para cada um que queira e que queira muito, porque a maioria não dá conta nem de fazer a própria análise, quanto mais de analisar os outros. Perfeita a sua fala, como é saboroso te ouvir. Tem muitas pessoas aqui conosco, e dentre as, sei lá, cento e poucas pessoas que estão por aí, tem algumas comentando assim, enquanto você fala, a psicanálise salvou minha vida, né? E aí outra coloca a mim também. É sobre essa experiência muito singular de cada um, né? Isso é importante que você cita. A psicanálise é uma experiência. Lacan usa essa palavra como sinônimo de cura. Ele diz, a psicanálise é uma cura, uma praxis, uma clínica, uma experiência. Só isso. Eu gosto também de situar a psicanálise nesses termos, quando me perguntam, por exemplo, se ela é ou não ciência. Eu não fico muito nesse debate também, não. E você colocou uma coisa muito importante sobre o desejo, né, que se faz, né, na análise, e que não forma um ser analista, né, mas esse desejo que coloca alguém na função de analista, né, que faz se operar. Você poderia falar um pouco melhor sobre isso, assim, para quem está nos ouvindo e quer saber sobre esse começo, como se forma um psicanalista no divã? Sim, me parece que é importante começar
dizendo que desejo de analista não é um conceito. É um resto de análise. Desejo de analista também não é o desejo da pessoa, do analisante. Claro que o analisante tem um desejo, senão não se analisa. Não há ser humano que não tenha desejo. A questão é que alguns se implicam nesse desejo, que é inconsciente, e por aí traçam um caminho, seguem uma rota diferente e se transformam em outro. Então, Lacan, quando fundou a escola dele, fundou uma escola que pudesse justamente ser sustentada em dispositivos para poder verificar o que é a psicanálise, o que é uma cura analítica, já que ele vinha de uma escola que está aí até hoje e que quem quiser se formar analista lá pode ir lá, que vai ser aceito e no final do curso vai sim ser autorizado analista, nomeado analista, e não precisa ir na universidade, basta ir na Sociedade Psicanalítica Internacional, com suas filiais pelos estados do Brasil, que sim, vai receber uma formação e que não é a lacaniana, e que é pós-freudiana, da qual Lacan se afastou pouco a pouco para fundar a escola dele, onde ele entendia que devia ser diferente, que deveria ser, não no início da análise, a escolha de quem vai ser um analista, numa análise chamada didática, e sim, no final da análise, se de fato produzisse um analista, o que faria reconhecer que a análise foi didática. Après coup, só depois. Essa lógica faz pensar que os dispositivos são muito importantes na escola de Lacan. O primeiro deles é o dispositivo do passe, o nome que dá para a passagem de analisante a analista, C e somente C. No final da análise, aparece um desejo outro, além desse desejo da pessoa, um desejo outro aí, chamado desejo de analista, para seguir com a análise, e que é um desejo que faz uma função. Claro que não está voltado para nenhum ideal, posto que o desejo de cada sujeito humano está sempre orientado a um ideal. O ideal de eu, que Freud deixou desenhado também nas suas tópicas, né? E que Lacan também desenhou tantas vezes. Todo mundo tem uma imagem do ideal pequenininho, do imaginário, e o ideal com letra grande, do simbólico. É desse que falamos quando dizemos desse desejo de ideal. Não, a psicanálise é em outra direção. Há um desejo outro aí, que não é um conceito, e que certamente é o desejo de Freud. Esse desejo de Freud, que lá no início o fez analisar-se, e passar de analisante a analista, seguiu depois com outros, geração pós geração, e está até os dias de hoje, e que é a única coisa que se transmite numa análise. E se transmite numa análise um desejo, que pode estar ou não no final como desejo de analista, e que nada mais é que uma função, é que o dispositivo do passe, então, é uma oferta que cada um pode fazer à escola, essa oferta de testemunhar. Como é que aconteceu dele se transformar no outro? Como é que aconteceu dele fazer uma travessia de um para outro, e sendo outro, ter aí uma função outra, de um desejo outra também. E aí, então, eu digo, o desejo de analista é o desejo de Freud, que continua transpassando gerações após gerações, nisso que foi a sua invenção, e que nós repetimos cada vez que fazemos a função analista, recriando o inconsciente na transferência, armando esse inconsciente ao vivo, e que preenche a frase do Lacan, quando diz o inconsciente é estruturado como uma linguagem e se organiza em análise, na fala analisante. Quer dizer, essa é a psicanálise, uma psicanálise viva, que só está viva e presente e nova na sessão analítica. E que passa, no final, uma comunidade de analistas. A escola é uma comunidade de analistas, é uma comunidade de experiência. As pessoas que participam da escola, elas têm em comum
experiência. Todavia, não é coletiva, é uma experiência única, singular, do exílio profundo que cada um terá que viver para sempre, da própria experiência que não pode ser compartilhada, não pode ser falada, e que essa experiência de uma análise que cada um vive e que é indizível. Todavia, pode-se fazer alguma coisa. Reler, escrever, reinventá-la e mantê-la viva nos cartéis, onde se lê os trabalhos que se gosta de ler e se escreve sobre eles, atualizando com a prática da clínica, porque a psicanálise continua jorrando da fonte que é do discurso analisante, do discurso de cada analisante, na medida em que a escuta analítica recolhe como uma experiência analítica de analista e escreve, articulando trabalhos, escreve dessa experiência de analista. Então, aí tem uma organização da subjetividade, uma subjetivação da experiência que pode ser apresentada nas escolas, nas jornadas, nos congressos. Agora, em setembro, na última semana de setembro, haverá a reunião internacional lacano-americana em Mar del Plata, e analistas da América inteira e da Europa também estarão apresentando trabalhos em nome próprio de sua prática, todavia com Freud e Lacan. E assim Muito bom. seguimos. Muito bom. Você está dizendo dos dispositivos de escola que são tão importantes. Eu aproveito para destacar que aqui na Sociedade Psicanalítica Online nós temos também o dispositivo de cartel, mesmo sendo online, né, o que é uma novidade pós-pandemia também, né, conseguir fazer cartel online. Mas eu quero... Você falou do passe, falou do cartel, e imagino que você também vai dizer do seminário, mas eu quero ler uma pergunta que talvez você consiga, ao falar dos seminários, falar dela também, até em oposição ao que está posto como uma graduação em psicanálise. Alguém nos mandou a seguinte questão. Então, a transmissão da psicanálise não passa pelo discurso do mestre de maneira alguma na instituição? A transmissão do discurso da psicanálise como um discurso social passa pelo discurso do mestre, como um discurso social. A psicanálise como uma experiência do inconsciente, não. Então, quando dizemos o discurso do mestre, estamos falando sempre da filosofia. A filosofia não só no sentido filosófico da palavra, da escola dos filósofos, mas a filosofia como discurso teórico. Quando dizemos filosofia do direito, como dizemos filosofia da medicina, quando dizemos de um discurso, de um dizer, que filosófico é um certo conhecimento teórico de alguma coisa. Então, a teoria para a psicanálise não serve, porque a psicanálise não é uma teoria, ela é uma prática teorizada. Então, quando alguém vai subjetivar sua experiência, isso é uma teoria que nasce de uma prática, e nisso a psicanálise é única, singular. Não há nada mais além dela. Somente a psicanálise é uma experiência teorizada. E para que ela siga sendo uma experiência teorizada, não podemos pensar que é possível ir na contramão de teorizar uma experiência. Isso é muito bom. Nos fala um pouco, Cesarino, sobre a importância que você vê nos seminários que estão como um dispositivo nas escolas e sociedades. Como assim? Porque assim, a gente está aqui falando que a experiência da psicanálise ela deve começar no divã, especialmente é isso que vai colocar alguém nessa função de analista, mas a partir daí, né, esse sujeito vai em busca de uma teoria, né, para que ele se coloque de fato, né, na prática de analista, e ele vai encontrar nas escolas e nas sociedades de psicanálise o dispositivo do seminário, né, para essa transmissão. Né? Como é que você vê a importância disso? É muito importante assistir depoimento de passe nas escolas.
sempre que nas escolas tem alguém que concluiu a sua análise e quer dar um testemunho dela, quer dizer, sempre que vai ter o passe numa escola, e não há escola sem passe, os passes são extremamente interessantes de escutar, porque aparece o discurso de alguém que conta de uma experiência única, que não se parece com nenhuma outra, de nenhum outro que está lá, que também fez passe, e cada um é única, irrepetível, totalmente diferente das outras. Todavia, cada uma delas tem alguma coisa que atende a uma pergunta que Lacan faz acerca do que é a psicanálise. Lacan jamais deixou de se perguntar as mesmas coisas. Ele diz que o analista sempre tem que se perguntar: o que eu faço quando eu faço psicanálise? O que é a psicanálise? Ou o que a psicanálise ensina? E certamente cada um que faz análise tem a dizer a respeito dessas três coisas. E certamente se escuta cada um contando o que a psicanálise lhe ensinou, o que a sua análise lhe ensinou. E isso que a psicanálise lhe ensina é da ordem de um desejo que aparece como sendo a causa, aquilo que o causou como um ser transformado, como outra uma pessoa. E quando eu disse o passe, porque estou dizendo daqueles que concluíram a análise, restando ali um analista, porque muitos também não se tornam analistas, não é assim, né? Muitos não. Até pessoas que praticam análise, que vão fazer análise, muitos acabam descobrindo outras coisas e não vão mais seguir fazendo análise, vão fazer outras coisas muito melhor que descobriram na sua análise. Mas aqueles que descobrem, que querem só análise, que essa é a vida deles, e que descobrem que não podem, que não querem, que jamais farão outra coisa, exceto isso, eles têm um estado de júbilo, de alegria, de entusiasmo muito grande, que chama a atenção. E nisso, na escola lacaniana, não posso falar da IPA, porque nunca fiz parte da IPA, e a IPA não tem dispositivo de passe, então os analistas da IPA teriam que conversar com eles. Conheço alguns analistas da IPA, tenho amigos analistas da IPA, que são pessoas muito queridas, muito entusiasmadas também com a psicanálise, e a transmite de forma muito, muito bonita e poética, porque a psicanálise não é científica, mas ela é poética, ela é de uma profunda poesia. Lá onde isso era, a poesia deve voltar. Nós vivemos tempos agora que carece de poesia. Então, no final da análise, o que a gente vê também é o discurso que era sofrido, um discurso dolorido, de sintoma, de inibição, de angústia. E esse discurso vai se libertando dos gozos parasitários que atormentam e agonizam o ser falante, nome que damos para a neurose, para os transtornos neuróticos, como queiram chamar, e que vai dando lugar para um discurso novo, um discurso amoroso, gentil, criativo, muito criativo, que Freud chamou de sublimação da pulsão. Endereça-se uma potência de desejo, que é a pulsão, para uma atividade nova, atividade nova. Não dá para brincar com os fonemas aí, mas sim, no fim, se olhar os depoimentos de passe, é contagiante. E a pessoa está ali muito entusiasmada e fica 2, 3 anos repetindo essa experiência. E de repetição não tem nada. É pura criação cada vez que fala, que diz. Então, nós vemos que a psicanálise continua brotando, renascendo e crescendo cada vez mais a partir das escolas. As escolas de inspiração lacaniana, porque já são tantas, né? Não são mais uma só. Quando Lacan estava vivo, tinha a escola e Lacan a conduzia de uma maneira própria. Agora, com a morte de Lacan, há variantes diferentes, né, que têm seus frutos para se avaliarem. E quando... Também seus desvios, suas torções e distorções, por que não dizer assim? Perfeito. E quando o
psicanalista chega na escola, seja pela via do passe ou não, como você está colocando, algumas escolas não trabalham assim, ele vai encontrar ali dois dispositivos importantes para a formação. O cartel, Lacan coloca como o dispositivo base da escola, né? E faz com que os pequenos grupos coloquem em trabalho ali, você já falou um pouquinho sobre isso, e o que eu estava colocando e pedindo a você para nos falar um pouco é sobre esse movimento que as escolas fazem, e as sociedades também, que Lacan também fazia, de transição, né, no que ele chamava de seminário, né, como já disse aqui em outra live, um discípulo de Lacan, o seminário. Estão colocando aqui que a internet está falhando. Você está me ouvindo bem, Cesarino? Eu te escuto entrecortado, mas dá para entender. Deve ser alguma coisa aqui na conexão. Mas dá para entender? Sim, eu te entendo. Ainda que está um pouco cortado, continua. Tá. Quando você estiver falando, eu tento trocar a minha conexão. Mas talvez o meu som cortando seja pelo volume do seu. Tenta baixar um pouquinho o seu volume para ver se para de falhar para você. Vê se você assim me ouve melhor. Tá me ouvindo bem? Agora tá me ouvindo ficou melhor? bem? Abaixou a tua voz. Mas você tá me ouvindo bem? Deixa eu melhorar aqui. Agora fala. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Estou te ouvindo bem. Tá, então tá bom. Tava também dando um pouco de retorno para mim, talvez fosse isso. Mas o que eu ia dizendo é que Lacan fazia esse movimento de transmissão, né, pela via dos seminários, né, com auditórios cheios, né? Mas hoje é possível encontrar nas escolas e sociedades de psicanálise ainda esse dispositivo de transmissão, né, onde alguém faz essa função aí da transmissão, outros ali vão se colocando em trabalho também. Que importância você vê nesse dispositivo, nessa troca que acontece nos seminários? E o que eu dizia quando falhava é que outro colega já nos disse, é o lugar das sementes, né? As pessoas chegam ali para cuidar de sementes, né, a princípio. Isso, E a seminário quer dizer isso, né? Seminário vem de seme, de semear, de semente. Uhum. E como eu penso que tem uma coisa muito importante que precisa ser sustentado sempre, não pode ser esquecido. A psicanálise é do não todo. Ela não é do campo fálico, do campo do todo. Ela não é um saber, ela é a falta de um saber. Então, o analista deve ser alguém que fica muito confortavelmente no não saber e querer muito saber. Uma escola é uma comunidade de pessoas que sabem que não sabem e desejam muito saber. E desejam saber sobre o quê? E sobre o real. O impossível de saber é que nos atinge sempre. Não estamos imunes do real, nem com análise, nem sem análise. Todavia, com análise, podemos fazer frente ao real. E por aí produzir algum saber. Incompleto, insuficiente, mas seguimos por aí. Então, numa escola, cada um pode sempre dizer alguma coisa para além do que sabe, que é o fato de reconhecer que não sabe. E se eu sei que não sei, posso dar um passito a mais, pode fazer mais um cartel, posso pensar mais um artigo, e vamos seguindo, não porque produzimos saber, mas porque fazemos frente ao real que nos convoca e nos colocando sempre aqueles que não vão dar conta. A tragédia do desejo. Ninguém vai sair daqui vivo. A completude sexual não existe para ninguém. A completude sexual não existe para ninguém. E isso quer dizer a relação sexual não existe. A completude não existe. Se não há completude, há que se haver com a falta. E essa falta é a questão. Por um lado é o que funda a estrutura, por outro é o que nos atormenta, é do que nós tentamos nos curar, fazendo da dor de existir, da falta que dói, a causa constitutiva do desejo.
alegria de viver, né? Da dor de existir, a alegria de viver, da falta constitutiva a um desejo decidido, é assim, um desejo decidido. Você está trazendo esse campo do sexual ao responder sobre o seminário, né? Então, vale lembrar que não é só lugar da semente, mas do sêmen também, nesse sentido, né? Tem algo aí da busca, Sim, né? o Fazer isso. Freud fala do sexo sempre, né? Da incompletude. Sexuar é um verbo, quer dizer partir ao meio. O sujeito é dividido. Né? A falta está sempre aí. O sexo é a resposta da vida à morte. Ao mesmo tempo que nós temos a sexualidade, o eros, né? Temos também Thanatos, a morte. Isso é uma dialética que nos convoca também a sabermos que estamos aqui e daqui a pouco não estamos mais. É que isso tanto é a vida quanto é a morte. Pode-se viver a morte de cada instante que vai passando, melancolicamente, ou pode-se viver uma vida negando que vamos morrer. Enfim, as neuroses nos fazem com que cada um paga o preço para suportar a existência, organizando o imaginário da maneira que pode. E a análise ajuda a organizar da maneira menos cara, menos custosa, ainda que não se pode evitar o real disso que eu estou dizendo. O real é esse impossível que nós temos que lidar, porque ele está antes e depois. Impossível não nascer, já estamos aí. Impossível não morrer. E nesse meio, entre essas duas paredes de impossível, entre esses dois real, a gente está aí para alguma coisa. Quem sabe um pouquinho de alegria, por que não? Muito bom ouvir isso, muito bom. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Gente, a live vai ficar gravada sim. Então, se vocês puderem, já enviem aí, clicando nesse símbolo do aviãozinho aí do lado, ó, vocês já conseguem enviar para quem vocês quiserem. E a pessoa tanto pode acompanhar ao vivo isso que a gente ainda vai trabalhar, como também poderá, pelo mesmo link, ver a gravação, tá bom? Vai ficar aí no perfil da Sociedade Psicanalítica Online no Instagram. E eu vou colocar lá como um post colaborativo a gravação, Jorge, que aí você pode aceitar para que os seus seguidores também possam ver a gravação, se assim desejarem, tá bom? Inclusive recomendo o pessoal que da SPO ainda não conhecia aí o perfil do Jorge Cesarino no Instagram, que faça isso, siga, porque o Jorge sempre traz ali bons compartilhamentos, poéticos, eu diria, né, com tudo que a gente está falando aqui hoje. É sempre muito bom ouvir o Jorge Cesarino. Assim como vocês também, que são seguidores do Jorge Cesarino, sejam muito bem-vindos aí à SPO, se quiserem seguir, participar, não só do nosso Instagram, mas do grupo do WhatsApp. A gente está aí trabalhando exatamente nessa perspectiva que o Jorge está trabalhando aqui hoje, né? Nós estamos trabalhando com cartéis, com seminários, os cartéis, como eu dizia antes, né, totalmente online, uma coisa que a gente não tinha antes da pandemia, né? E na SPO, então, a gente está aí inovando, fazendo o possível diante do real, né? Então, a gente ficou aí de quarentena, afastados um do outro, aí, impossibilitados de fazer presente. Então, a gente pôde, com a quarentena, com a pandemia, inovar nesse sentido, né? Fazer nascer a Sociedade Psicanalítica Online. Isso que você está falando é importante realçar, que a pandemia forçou bastante que a gente pudesse fazer uso dos objetos que a tecnologia nos concede e que pudéssemos fazer bons usos dele. E assim a gente pôde seguir pelas beiradas enquanto estávamos exilados e podíamos seguir, então, sustentando as transferências à distância. E agora tem coisas que veio para ficar, quer dizer, é possível dar seminários online em pessoas em lugares que jamais poderiam ter acesso, porque é muito longe. Alguém me dizia, onde moro, são 3 dias de barco para chegar aonde posso assistir um curso. E aqui consigo pegar com sinal e assistir. Então, estava na ilha de Marajó, dizendo que da ilha de Marajó até
a cidade de Belém, né? E daria, então, 3 dias de barco, e que tem esses recursos em todos os cantos do Brasil. Faz sentido pensar em uma transmissão. E, claro, a psicanálise é uma ética. É importante que, se quer ensinar a psicanálise, não esqueça que ela é uma ética. Lacan deu um seminário inteiro, o 7, dedicado a deixar isso muito claro, demonstrando por que não é uma prática que se sustenta num código de ética como todas as ciências. Ela é em si uma ética, justamente porque o inconsciente é ético. E dessa ética que se trata, e que Freud já dizia quando começou a escrever a respeito do inconsciente, dizendo que a condição humana é cara e que tem que pagar um preço alto para poder viver em sociedade. Nós não temos instinto gregário, não temos instinto de sobrevivência, não temos instinto materno, não temos instinto paterno, nada. E temos o amor aí para fazer suplência dessa falta de instinto. E esse amor, sem dúvida, deriva da pulsão. E que a pulsão é uma potência sem destino, a que dá um destino. Esse sofrimento desencadeia do fato de que essa pulsão só se satisfaz parcialmente. A insatisfação dela custa caro para que a gente a suporte. E o sintoma vem por essa via. Então, Freud nos ensina, já no começo, a ter um profundo respeito pelo sintoma, a não ter fúria de curar. E Lacan diz um não desejo de curar, um não desejo de curar para poder seguir essa direção de cura, essa direção de ética, e que ela é uma ética de um desejo inconsciente, onde o sofrimento, o sintoma, é uma potência criativa que tem que ser muito respeitado para que ele possa ser escutado. Freud diz que o sintoma não é para remover, é para escutá-lo. Ele fala. Então, quando o analista diz ao analisante que fale, e que fale dentro do princípio primário, Freud diz que o princípio primário é condensação e deslocamento, não é o recalque depois que vai medir a palavra e pesar o conteúdo. É uma fala sem censura, é uma fala de confiança ao analista, onde se surpreende com o que está dizendo. Essa associação livre e atenção flutuante e faz com que aí uma coisa aconteça de subversivo. Lacan escreveu um texto, A Subversão do Sujeito, mostrando que há um sujeito que subverte uma lógica e que subverte também uma ética, da ética social à ética do inconsciente. Então, a psicanálise não é uma moral, a ética social se sustenta na moral e a psicanálise não está aí para a moral, e sim para a ética. Não conduz a moral aos ideais, conduz a uma ética singular, do um por um. E quando se sustenta um discurso, um ensino, uma transmissão, esse o faz dentro desse princípio de uma ética, me parece que aí tem um diferencial dos discursos online, do mesmicismo que parece tudo igual, e que é um dos sintomas da nossa sociedade de hoje, onde vivemos num modelo de sociedade em que todas as coisas parecem ter a mesma direção, a mesma finalidade, e faz pensar que é tudo igual. Não, a psicanálise é distinta, é singular e para poucos. Para muito poucos, só os que dão conta de pagar um preço muito caro no mundo em que tudo é rápido, para tudo tem solução imediata, há sofrimentos que podem ser anestesiados imediatamente e não precisa ficar sofrendo 5, 10 anos em análise, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses tratando em análise. Você pode, com os anestésicos, e da outra direção, obturando com os objetos que estão aí para tamponar a falta da pulsão, que não se
satisfaz com esses objetos, todavia vai trocando. Estamos aí no campo das compulsões, vai trocando, da repetição. Bom, ela é uma cura, por isso aponta em outra direção. Ela é um pouco subversiva também do modelo social, da ordem social, do modelo de gozo, e que faz a gente, então, pensar, né, o que estou fazendo comigo, com minha vida, que escolha essa que eu fiz. Bom, eu digo que ela é contraindicada para os bem adaptados. Como Freud disse, né, a Jung, quando desembarcavam para transmitir a psicanálise, né, estamos trazendo a peste para a América. Né? É isso, é isso. Quando eu era professor na universidade, eu dizia aos alunos, nunca se deve encaminhar ninguém para análise, uma sacanagem. Não encaminha ninguém para análise. Análise é a última coisa que alguém deve buscar na vida por si mesmo. E quando não tem mais nenhuma outra alternativa, quem sabe, pode ser, não é garantido, mas pode acontecer de ser uma solução. Mas não se deve indicar para ninguém. É uma subversão. É contraindicado e não há garantias, né? Isso, eu sempre digo assim. É o que eu penso. Você disse que a psicanálise é para poucos, né? Também quando dizia não só da posição de analisante, né? De se sustentar nesse lugar analisando, mas de analista, né? E eu acho que vale acrescentar uma coisa que eu digo também ao lecionar na universidade, que muitas vezes o que a gente vai ver por aí, ao invés de analistas, são terapeutas, né? De base psicanalítica, né? Que usam a psicanálise para nortear de algum modo o seu fazer, mas que ainda assim não é uma psicanálise propriamente dita. Né? Então acho que é importante também distinguir essas coisas, né? A psicanálise Sim, é uma sem terapia. dúvida. Sem dúvida é muito importante dizer isso que você está dizendo. É bom ter um profundo respeito pelos terapeutas, pelas linhas terapêuticas. Todos eles servem um bom serviço, ajuda a diminuir o sofrimento, ampara. Tem uma frase de Lacan que diz que a psicanálise, que a psicoterapia conduz ao pior. É importante entender o que Lacan quis dizer quando ele disse isso. De que psicoterapia que ele está falando? Ele está falando para os analistas. Né? Um analista que conduz para a psicoterapia não é um analista. Quer dizer, a direção de uma análise é a análise, não é a terapia. Então, vale para os analistas. Se quer ser analista, dê conta disso. Senão, não se diga analista. Porque fazer psicoterapia é como se fosse psicoanálise. Usar a psicanálise para uma psicoterapia é conduzir ao pior do que poderia fazer entre as duas. Porque a psicanálise pode levar a um melhor que a psicoterapia, quando leva o sujeito a conhecer o inconsciente, a conhecer o desejo que o determina, o desejo que o causa. As terapias não vão à causa, elas vão colocar as formas paliativas, as alternativas que se pode ter em relação ao meio ambiente, a adaptação social, como se adaptar à família, ao mundo, ao meio onde está, e como é que vai fazer para sofrer menos, respondendo desse mesmo lugar em que está. Já a psicanálise, não, ela convoca o sujeito a ser outro, a perder tudo aí, a renunciar a tudo aí. Então, é muito diferente uma análise de uma psicoterapia, na medida em que na psicanálise há uma transformação radical que as terapias não consideram, porque não levam em conta esse sujeito do inconsciente que pulsa em cada um e que não está aí reduzido ao eu, a outras instâncias além do eu. Essa divisão de cada um que os terapeutas reconhecem, mas não conseguem trabalhar com ela, que é o fato de que onde tem um sujeito humano está falando sozinho e brigando com ele mesmo o dia inteiro, em conflito o tempo todo, e não poder reconhecer que aí tem uma divisão psíquica, que aí tem um outro habitando. Esse outro que está aqui comigo e que não tem direito à palavra, na análise tem. E revela uma verdade outra. Isso é muito bom, isso é muito importante de dizer, de distinguir, né? Num tempo onde se está querendo uma regulamentação da psicanálise nos mesmos moldes que a psicologia está regulamentada, né? Como se Quando tem... regulamenta, já não é mais psicanálise. Regulamenta, já não é mais psicanálise. A psicanálise só existe enquanto psicanálise na medida que ela é praticada fora do campo
da lei, da norma, da regra, dos convênios, das terapêuticas. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando os analistas chegaram lá, tiveram que se adaptar ao Estado e colocar com quantas sessões vão curar alguém. E aí nasceu uma psicologia do eu, adaptativa, a psychology, que o Lacan tanto criticou na época em que rompia com os pós-freudianos, dizendo: vocês voltaram a pôr o pé na biologia e na psicologia e traíram Freud. Agora é preciso retornar a Freud para poder resgatar o fio da lâmina cortante, que é o fato do significante, que é o fato de que a gente fala, e quando a gente fala, não sabe o que está dizendo, mas está dizendo coisa preciosa, que somente se tiver um analista vai poder ter acesso a isso. Mas não cabe dentro de normas, não cabe dentro de esquemas de adaptação. Então, sempre que enquadram, fazem outra coisa. É como na psiquiatria da década passada, havia a psiquiatria psicodinâmica. O que era psicodinâmica? Era Freud? Não, era a aplicação da teoria de Freud ao modo dos psiquiatras. Como temos também as psicoterapias psicoanalíticas, que são elas? São conceitos de Freud adaptados ao modo das psicologias, das variantes da psicologia, a serviço de psicoterapia. E a psicanálise? Bom, a psicanálise é outra coisa. Continua sendo o que o Freud ensinou e que Lacan revitalizou, atualizando para o nosso tempo, com todo o rigor necessário. Perfeito. Inclusive, quando a gente fala dessa questão da transmissão, que não é exatamente o ensino, muitas pessoas que já estão, de algum modo, absorvidas por essa lógica, né, da acadêmica, né, do mestre, enfim, questionam, né? Então, ok, faço a experiência de análise, mas depois eu não tenho que fazer uma graduação, enfim, alguma coisa, um curso, enfim. E é importante, inclusive, retomando o que você disse sobre esse desejo que vai nascer ali nessa experiência, né? E desse reconhecimento do não saber, porque os dispositivos de escola trabalham justamente a partir desse não saber, né? De admitir essa falta, né? No se colocar também em trabalho, nos cartéis, nos seminários. Isso é muito importante de você enfatizar sempre, porque a diferença do discurso universitário que está aí, né? Esse não saber como causa da produção de um não saber de novo e relançando o não saber, né? É diferente do discurso universitário, em que diz: os senhores pais, tragam seu filho aqui e nós transformamos ele num produto acabado. Nós damos a ele um saber. Nós temos o saber e seu filho vai ser transformado nesse saber que nós temos. Traz o seu filho aqui. Vamos fazer dele um médico, um advogado, um engenheiro, porque nós temos o saber e ele vai se apropriar desse saber. Bom, a psicologia, a antropologia, todas as ciências têm um saber universitário, universal, que está ali, e cada um vai lá, se submete a essa transformação e sai de lá portando esse saber. E na psicanálise não é assim. Aquele que vai se analisar sai vazio. E aquele que vai... sai sem nenhum saber. E vai ser um analista justamente por e somente sair sem nenhum saber. E aí que está um analista, né? Depois disso vai para uma escola ou sociedade de psicanálise se deparar nos cartéis e nos seminários exatamente com o seu não saber, né? E se colocar em trabalho, né? Porque todo saber é o que Freud chama de teoria sexual infantil. E o ser humano começa a construir um saber na infância, teoria sexual infantil, e não para mais, vai acrescentando. E depois, o que vem pela frente? Vem toda a ciência, toda a filosofia, todo o campo do saber, toda a teogonia, e todo esse campo, e o campo da teoria sexual infantil. Bom, a psicanálise é outra coisa. É ir além da teoria sexual infantil. E o que tem além?
o real. Então, essa clínica do real, esse buscar além da teoria sexual infantil, quer dizer também ir além do sentido. O real é sem sentido. E a psicanálise, desde o início, o que entra em questão ali é o sentido. Alguém entra em análise quando fala um analista. Basta 5 minutos, entrou na sessão, começou a falar com um analista, logo em seguida já vai ter o efeito de sentido, que cai o sentido. Então, não sabe o que aconteceu, mas vai voltar. E volta, e volta, e volta, porque se implica no seu não saber, no seu falta de sentido, onde um sentido o segura ali no sintoma. Bom, os sistemas de produção de sentido é todo o campo do saber, da ciência. A psicanálise é o não senso. Ela desmonta o sentido e agora tem que buscar um outro sentido. E esse outro sentido como direção, no sentido rumo, direção, passa a seguir o inconsciente, um desejo inconsciente. E não que não vá buscar sentidos imaginários, porque ninguém é sem imaginário. Não que não vai organizar um fantasma, porque ninguém é sem fantasma, mas já é outro. Numa outra economia de gozo, quer dizer, muda o modo de gozar. Esse discurso universitário é absolutamente diferente, por isso vale a pena, no seminário 17, entender esses 4 lugares que Lacan desenha, e que algo gira por ali. E essa bateria significante que ele desenhou, o sujeito barrado, o pequeno a, o S1 e o S2, eles giram pelos 4 lugares, formando os 4 discursos. Um quinto que ele pôs também, o discurso capitalista, que serve também para pensar o modelo de sociedade de hoje, né, com suas trampas, com suas armadilhas que nos pega de vez em quando. Inclusive, nós teremos um seminário no semestre que vem sobre a prática da psicanálise nos dias de hoje. Depois eu vou te chamar nos bastidores para a gente conversar sobre a possibilidade de você dar uma aula sobre os 4 discursos lá. Deixa eu te dizer uma coisa, essa coisa que a gente está colocando é muito importante de dizer para quem está nos ouvindo, que a gente está falando de um percurso que se dá a partir do momento que esse analista surge ali, né? E que muita gente, por vezes, vai em busca de cursos e não de um percurso, né? Na tentativa de uma certa completude desse saber, né? E não de um se deparar e sustentar essa falta e um desejo de analista que vem mesmo a partir dessa concepção de falta que aí está posta, né? E eu vejo muitas pessoas assim, faz o curso tal, faz o curso tal, né? E o curso de psicanálise ou um curso de conhecimento, não sei o quê, para agregar a sua formação de psicanálise, quando o que se tem no percurso proposto por Lacan, nos seminários, nos cartéis, né, é exatamente sobre você se haver com essa falta de saber, né? E ficar ali mesmo produzindo alguma coisa em torno disso, né? Como você colocava no início dessa produção nova. Aqui na Sociedade Psicanalítica Online, a gente tem um seminário desde o início, esse é coordenado por mim, inclusive, que ele é chamado Lacan Sem Pressa. E vai na contramão de tudo de hoje, né? Assim, porque a gente fica aí sem pressa quando o mundo está com pressa para tudo, né? E a ideia desse seminário, inclusive, é um seminário de leitura. A gente vai lendo junto, parando, né? Tirando algumas coisas daquele seminário para a nossa clínica, deixando que o seminário tire da nossa clínica algumas coisas também que precisam ser tiradas. E essa ideia mesmo de ficar se havendo ali com a falta, com o desejo, produzindo ao longo de um percurso que começa na análise de cada sujeito, né? E se dá continuamente nas escolas e sociedades, né? Isso é importante de colocar a partir da sua fala, né? Porque tem muita gente aí em busca de um curso que vai trazer uma coisa pronta, um saber, um conhecimento que vai te habilitar para fazer psicanálise. A Importante busca da não é completude. da ordem, né? Como? A busca da completude. É exatamente, né? Parece que tá se buscando uma completude como se é isso que eu preciso então para ser analista, né? Estão buscando em algum lugar aí o que é preciso para ser analista, né? Buscando Sim, cursos e não os percursos, né? é muito importante que a gente não caia nas armadilhas do ser analista como ser um psicólogo, ser um advogado, né? Como um ideal a alcançar. Né?
buscar a formação analítica pela via do ideal, dá na frustração, dá no ódio à psicanálise. Está cheia de gente falando mal da psicanálise porque se meteu com ela de forma atrapalhada. Freud, no texto sobre o início do tratamento, adverte de que aqueles que vão praticar psicanálise primeiro se analisem, se curem. E depois ele ainda diz que aqueles a quem ele recebe em análise, que tenha a decência, o profundo respeito, de não aceitá-los em análise sem antes interrogá-los acerca do quanto eles querem, do quanto há de sofrimento aí. Porque alguém pode estar sofrendo, mas dar conta sozinho, não precisa do analista. Alguém está sofrendo, pode estar precisando de alguém, de ajuda, mas também não precisa do analista para isso. Alguém está sofrendo, pode estar precisando do analista, mas não está disposto a pagar o preço. E quando não está disposto a pagar um preço, segue pagando o preço do sintoma. E não ceder do preço do sintoma é também um desejo de não se curar. Bom, quando Freud disse tudo isso, ficamos advertidos de que se não fizermos isso, ficamos alimentando rastro de pessoas, como a gente pode ver em tantos livros escritos por aí, gente intelectual, gente bem-sucedida em outras linhas de trabalho, que dizem, eu pratiquei a psicanálise por tanto tempo. Tem em português o livro negro da psicanálise, que foi escrito por franceses em 2000, por aí, e que está traduzido em português. Vários analistas que disseram, eu pratiquei a psicanálise por tantos anos, nunca curei ninguém, é só um engodo. Eu fiz análise de divã por 20 anos, 10 anos, não cura nada, é uma mentira desgraçada, Freud não curou ninguém. E com muito ódio, destilando aquilo que foi uma experiência mal sucedida, de alguém que de fato se traiu a si mesmo. Então, a psicanálise também não é para quem segue ideal. O ideal de analista não vai encontrar nunca. Vai encontrar a frustração, porque é uma traição a si mesmo. A psicanálise é para poucos por isso, porque é preciso pagar um preço caro. Em dinheiro, sim, em dinheiro, que seja bem caro. Tem que ser mais caro do que o sintoma. Caro em dinheiro não quer dizer uma cifra. Os valores variam de pessoa para pessoa. A psicanálise não é uma prática elitista, só quem tem muito dinheiro pode fazer. Não, é uma prática para pagar caro, cada um de acordo com o que tem. Para quem tem R$2.000 de renda, pagar análise, ainda que pague muito pouquinho, é caro. Pagar 10% do que ganha ou 20% é muito caro. Seja para quem ganha 2, seja para quem ganha 20, não importa. Mas se não paga um preço caro, segue pagando com sintoma, que é a forma mais cara que se tem para pagar pela dor de existir. Perfeita fala. Nossa, pessoal, esse aí foi o nosso convidado de hoje, Jorge Cesarino. Era mais ou menos isso a tua intenção, Claro que querias sim. algo assim? Eu fiquei Muito um pouco sem saber obrigado. exatamente por onde ir, fui falando meio por associação livre diante das tuas perguntas. Foi perfeita, a ideia era essa troca gostosa. Eu quero ler para você alguns comentários que fizeram por pouco aqui. Ó. A Vanícia colocou acerca do que eu te disse, que ia te chamar no privado para falar de um convite de aula. Ela colocou aqui, ó, convite em rede nacional, Jorge não terá como não aceitar, e nós vamos adorar. Outra pessoa colocou aqui para gente, o Gustavo Spechit, né, tava falando, quando a gente estava falando sobre os cursos que as pessoas buscam, ele disse, traz informação e não formação. Comentário muito apropriado para o tempo, né? A psicanalista Cláudia Freitas pediu para colocar no grupo as informações sobre o seminário Lacan Sem Pressa, eu vou colocar lá. Então, se alguém que está assistindo ainda não está no grupo da SPO, pode clicar lá no perfil da Sociedade Psicanalítica Online, tem o link. Alguém aqui de nome Elkinstein, eu acho, colocou que é algo interminável a análise, né? Uma formação eterna, uma colcha de retalhos que nunca se finda. Né? Alguém
destacou uma frase sua que é clássica, Jorge. O que você quer dizer com o que está me dizendo, né? Enfim, então algumas pessoas colocando alguns comentários aqui muito carinhosos também sobre ter gostado aqui da live, do nosso encontro. Aqui, ó, encontro. Mas é uma série de elogios aqui. Eu quero muito agradecer a vocês que ficaram aí conosco até o fim. Olha, muita coisa legal, Jorge, a seu respeito aqui. Pediram também o link, Jorge, do encontro em Mar del Plata. Se você tiver e depois Eu puder. te passo, daí você passa para eles. Isso, Okay. depois se você puder, né? Agora, por fim, aqui, estão colocando aqui, ó, a Rosicléia, Cesarino faz a psicanálise um lugar de vida. Jorge, muito obrigado, viu, por toda a generosidade na sua transmissão. Muito bom te receber aqui na SPO e que a gente possa seguir junto pela transmissão aí, seguir junto espalhando essa peste. Bom, eu acho que quem tem que receber os agradecimentos é você. Acho que Freud e Lacan também agradeceriam a você, que está trabalhando em rede, fazendo esse discurso estar vivo, aí convidando pessoas para falarem, como convidasse a mim. Então, a gratidão também de minha parte, que você tenha entusiasmo para continuar pelo fio cortante dessa ética tão singular que nós chamamos de psicanálise. Muito obrigado, viu? Você já tinha me dito há um tempo atrás no WhatsApp sobre isso. Me emocionou ouvir isso de você, de que Freud me agradeceria pelo que eu estava fazendo aqui na Sociedade Psicanalítica Online. Hoje você acrescenta Lacan aqui também. Aí o Si Patti, que está nos acompanhando aqui no início, já deixou alguns comentários, está agora dando parabéns a nós. E aí o Si também um dia me fez um comentário nesse sentido, de que eu acabei na pandemia fazendo o que todo analista sonhava em fazer. Então, de algum modo, dando um contorno aí para essa sociedade online onde a gente pode se encontrar. Então, que a gente siga por aqui, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos que estavam presentes também. Minha gratidão a todos. Gratidão, gente. Um abraço. Tchau, tchau.